Botafogo venceu a equipe do Cara Bobo e a gente poderia estar aqui comemorando mais uma vitória em que o Botafogo parece ficar vivo em relação à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Uma vitória fora de casa, algo que não aconteceu neste trabalho do técnico Renato Paiva. O Botafogo não fazia nem gols fora de casa, ontem fez 2. Então o clima hoje poderia ser aquele de felicidade, já que o Botafogo venceu um confronto fora do Rio de Janeiro, fora do estádio Newton Santos. Porém, não é esse o sentimento. O sentimento é de preocupação, revolta e de perplexidade, porque a gente não vê um time que está em evolução. Somente uma pessoa pode fazer toda a diferença em relação ao que está acontecendo agora com o Botafogo. É John Textor. O que o Textor vai fazer? Vai manter o trabalho do técnico Renato Paiva, correndo o risco do Botafogo não brigar por nada nessa temporada e até mesmo já na próxima quarta-feira dar adeus à Copa Libertadores, como praticamente o nosso título brasileiro, a possibilidade de a gente conquistar o 4º título brasileiro também já foi ali meio que pelo ralo, ou ele vai tentar tomar uma atitude, que o Textor sempre fala de jogo bonito, Botafogo Way. Será que ele está satisfeito com esse jogo medíocre que o Botafogo tem feito? E a parte financeira da Eagle? Será que isso pode atrapalhar? O Lyon está sofrendo, pode ser rebaixado para a 2ª divisão do seu país. E aí, o que nós podemos esperar? Hoje era para ser um dia de alegria, mas não é um dia de alegria, é um dia da gente ficar pensativos. Pega apenas ali números, né? Das últimas 4 partidas, o Botafogo venceu 3. Perdemos o jogo contra o Bahia, que é um resultado contra um time que está em ascensão no futebol brasileiro, que é bem treinado e tal. Poderíamos ficar assim, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. O trabalho do Renato Paiva parece que está indo para um caminho inicial interessante, né? O Botafogo parece que está em busca de um rumo, mas não, pelo contrário. Cada jogo que passa, a gente tem novos problemas. São erros táticos, um time que não consegue marcar em linhas médias para ter transição, um time que não sabe ser propositivo porque é lento, um time que não tem nada. E eu sinto, isso não é informação e sim uma opinião, que o Renato Paiva não tem culhão para, por exemplo, colocar alguns jogadores. Ele teve em relação ao Alex Telles com o Cuiabano, porque se ele não fizesse isso, ele estaria jogando contra si. Mas, ao mesmo tempo, será que ele teria coragem de colocar outros jogadores no banco? Porque ontem a gente viu um time insonso dentro de campo. Uma partida que era de suma importância ali, pensando no bicampeonato da América. Não era um jogo simples, não era um jogo qualquer. Era uma vitória que, se o Botafogo tivesse esforçado, poderia ter feito um placar até certo ponto interessante, ter aumentado o teu saldo de gols e ter dormido na 2ª posição do grupo. Mas nem isso o Botafogo conseguiu. Conseguiu uma vitória ali nos últimos momentos, depois de ter passado um sufoco, venceu a equipe do Cara Bobo. E claro que o pedido de todos nós hoje é de uma demissão do técnico Renato Paiva, porque boa parte da torcida, e a gente conhece o Botafogo melhor do que qualquer um, a gente vê que o trabalho dele chegou no limite que eu tenho certeza que o fim está próximo. A gente só não sabe quando que ele será demitido, mas o fim do Renato Paiva está bem próximo. E a gente pegando todos esses pormenores, a gente tem que começar a falar algumas coisas com vocês. Por exemplo, parte financeira. Como que está a parte financeira do Botafogo? Não sabemos, porque até agora o clube não divulgou o balanço, e está errado, tinha que ser divulgado até o final de abril, isso já não pode ser feito. E o Botafogo Social, através do presidente JP Magalhães, tem que cobrar a SAF, porque isso é um erro. Para a gente saber como que nós estamos financeiramente, nós não sabemos se o Botafogo está saudável, se o Botafogo não está saudável, se o Botafogo tem condições de investir, se a nossa folha é alta, se é baixa, se a gente vai fazer aventuras fortes no mercado. A gente não sabe nada disso, a gente não sabe. Sendo bem franco com vocês, eu não vou mentir aqui sobre isso, porque ninguém sabe. Não tem balanço, não tem informação. O que a gente tem hoje são problemas vindos do Lyon, que eu sempre falei aqui no canal, e quem vê os nossos vídeos, eu sempre torci pelo Lyon ir bem, porque a gente depende do Lyon bem financeiramente. E hoje o Lyon está fora até mesmo de uma vaga para ir para a Conference League, que é ali a 3ª divisão das competições europeias. Nem isso o Lyon está conseguindo. E a equipe do John Textor tem aquele problema grave de
se não conseguir bater o fair play financeiro, sendo bem, digamos que de maneira bem rasa falando isso, né, aqui no canal, se não conseguir o fair play financeiro, pagar as dívidas da equipe francesa ou mostrar capacidade financeira, o Lyon vai para a segunda divisão do seu país. E como que está essa situação? Tem como? O Textor tem vários ativos, vários jogadores importantes, tanto aqui quanto lá. É um outro ponto que a gente não sabe. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente pensa numa saída do Renato Paiva, que no meu entendimento é um ponto que tem que ser colocado como algo concreto pela falta de um bom trabalho, pela falta de uma perspectiva futura, não esperar uma derrota acachapante para demitir. Se você está vendo que as coisas não estão indo para o caminho certo, a demissão é um caminho que tem que acontecer. Mas se você pensa numa demissão, você não pode colocar qualquer um. Se for colocar qualquer um, mantenha o Renato Paiva, porque você já está com uma situação financeira, parece que complicada, dentro da Eagle Football, pelo menos por hora, a gente não sabe o que o Textor pode fazer financeiramente falando, mas se você olha tudo isso e sente que a Eagle está passando uma dificuldade financeira, você vai ter que pagar uma indenização e contratar um outro técnico. Qual o capital financeiro que o Botafogo teria para contratar um outro técnico? Pode investir pesado? Porque nomes bons, nomes em que os jogadores, e esse ponto também tem que ser colocado aqui, a gente coloca muita responsabilidade em cima do técnico, mas os jogadores ontem, com suas posturas, isso me irritou completamente. Um time com a maior parte dos atletas, uma postura blasé, uma postura de não terem uma faca nos dentes. E você via do lado do cara bobo, que não tinha praticamente nenhuma chance de classificação, os caras competindo, disputando, lutando. Ontem a gente não viu isso. E você não tendo um técnico que os jogadores olhem para cima, ao invés de olharem para baixo, isso influencia muito no vestiário. E eu já ouvi muitos atletas falando sobre isso. Não atletas do Botafogo, mas atletas no geral. Que quando chega um técnico pesado, eles colocam-se ali atrás. E talvez, se você mudar o técnico, e isso custa caro, tem que trazer alguém grande, alguém pesado. Porque ninguém é maior do que o Botafogo. O Botafogo é maior do que tudo. Maior que atletas, maior que técnicos, mas às vezes precisa alguém mostrar isso para os jogadores. Será que o Paiva tem essa capacidade? Será que o Paiva tem um peito grande, tem uma carreira grande para falar com os jogadores, para eles se colocarem em seus lugares? Só sei uma coisa, a troca do Paiva é importante. Muito importante para toda a temporada do Botafogo. Mas o fundamental é trocar por alguém maior do que ele. Não trazer um técnico de um time médio do futebol português, porque aí seria uma nova aposta. E de apostas já estamos de saco cheio. Não dá mais para o Botafogo apostar. Não dá mais para o Botafogo achar que isso tudo é normal. No meu entendimento, o trabalho do Paiva está chegando no limite absurdo de continuidade. Eu não vejo o futuro no trabalho do Paiva. E se você não vê o futuro no trabalho de um técnico, cara, o melhor é você cortar. Porque imaginem, gente, na próxima quarta, a gente sendo eliminados da Copa Libertadores. A gente pode ser eliminado se trocar o técnico, trouxer um outro, o Botafogo perder para Estudiantes e para a Laú, não engrenar? Pode, porque todo técnico é uma aposta, eu sempre falo assim, toda contratação é uma aposta. Mas a gente está vendo que a aposta no Renato Paiva deu super errado, porque o time não evolui, parece que o trabalho dele precisa de muitos treinos e ele não consegue treinar, parece que nos vídeos ele não consegue passar as coisas importantes e o Botafogo está virando um time frágil. Um time que ontem venceu porque a camisa resolveu jogar no final da partida e nós achamos essa vitória contra o cara bobo. Vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje, se o Textor tomará alguma atitude que precisa tomar. O Textor precisa aparecer, porque nos últimos dias são só informações pesadas lá na França e aqui no Brasil. Já falei algumas vezes aqui no canal, precisamos de algo institucional em relação ao John Textor. O que seria algo institucional? Uma declaração dele à Botafogo TV, falando sobre esse momento, explicando o que ele pode fazer, explicando as soluções. A última declaração do John Textor foi um post na internet após uma fake news que foi lançada sobre uma saída do Renato Paiva, onde ele falou que o Botafogo poderia se reforçar. Foi a última ação do John Textor. E isso já tem umas 2 semanas. Depois, não falou mais nada. Vencemos ontem, mas o sentimento não é de quem venceu. É um sentimento de mais uma derrota do Botafogo na temporada. Mas graças a Deus, os 3 pontos aconteceram na tabela. Isso deixa a gente vivo na Copa Libertadores. Tamo juntos.